Bem-vinda a mais um podcast comercial Faixa Preta. Você não precisa de mais marketing, você precisa de um comercial forte e estruturado para que você tenha mais previsibilidade, lucratividade e escala no seu negócio. De nada adianta ser faixa preta em marketing e faixa branca em comercial. Hoje nós iremos falar sobre um assunto interessantíssimo que foi uma das estratégias que nós usamos para faturar 627 mil no primeiro mês de Full Sales. Nós iremos falar sobre prospecção, como funciona, como fazer, processo, passo a passo. A gente vai abrir o jogo aqui para você e vai abrir como a gente faz para que a gente possa ter múltiplos faturamentos com pouco investimento em marketing. Antes de eu passar para o meu sócio Vinícius, eu quero que você curta, comente, compartilhe, escreva aqui embaixo alguma coisa para esse vídeo ser divulgado, se inscreva no canal, ative o sininho, vamos fazer a corrente do bem, compartilhar com o máximo de pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a estratégias comerciais para que elas possam botar mais dinheiro no bolso. Ao meu lado, meu sócio Vinícius de Sá. Fala, Vini! Fala, Yuri, tudo bem? Você que está em casa, seja muito bem-vindo. A gente vai falar de um assunto que eu domino bastante, que é a prospecção. Como é que você injeta no seu negócio? Dominar essa arte significa você dominar a receita que entra. Porque toda vez que você faz prospecção, o lucro da operação, na verdade, o custo comercial é zero, né? Então você tem praticamente zero custo comercial upfront. Você tem comissionamento do time e tudo mais. Então você consegue ganhar muita escala rápido, sem você investir tanto, sem barriga de caixa ou necessidade de investimento. É muito bom usar a prospecção para iniciar uma operação ou uma empresa, também para uma nova fonte de receita, e também você pode lá na frente usar como um modelo que cresce dentro da sua empresa. No meio do jogo, talvez investir em prospecção não é o melhor momento, mas você investir logo no começo e depois, quando a sua operação está madura, faz toda a diferença. Eu vou mostrar como é que você pode usar essa habilidade no teu negócio para gerar receita e como é que é o script de prospecção. Vamos entrar no detalhe de como é que um empresário pode usar esse modelo. Quais os prós e contras também, né, Yuri? Nem tudo são flores. Tem prós e também tem contras. Tem muitos prós, mas tem contras que você também deve enxergar na prospecção. Vini, tem que admitir uma coisa antes da gente começar. Eu já admiti isso pra você. Vamos lá. Quando a Full Sales começou, que você veio com a estratégia de prospecção outbound, e aí você falou, Yuri, começa fazendo prospecção e tal, e etc. Aí você me passou o script, passou a planilha, passou tudo e tal. E aí eu fiquei procrastinando, e eu não fazia parada. Até que um belo dia tu chegou, não sei se tu sentiu ou se tu teve uma iluminação. Você falou, Yuri, vamos botar o Renato aí para fazer isso. Sim. E aí o Renato entra e aí eu saio dessa cadeira dando graças a Deus. E aí depois eu fiquei pensando, por que eu não comecei a fazer? Por que eu procrastinei em fazer? Cara, porque eu não acreditava. Eu não acreditava no poder da prospecção outbound. E eu vou te falar por que eu não acreditava. Porque eu ficava me baseando nas pessoas que fazem. Só que fazem errado. Sim. Então, eu não acreditava por esse motivo. Porque eu não tinha um parâmetro do que era uma boa prospecção outbound. Eu tinha um parâmetro que é a prospecção errada. Que a pessoa bota um texto quilométrico desse tamanho na esperança de que você vai dar um retorno. Né? Não tinha um passo a passo, não tinha uma estratégia, não tinha um open. Né? Então, durante muito tempo, eu não fazia prospecção outbound porque eu não acreditava. Confesso que não é uma coisa que eu gosto de fazer, tanto que não sou eu que faço. Né? Tá. Então, tem um Renato, fica lá. Mas, cara, eu não acreditava. Legal. Na prospecção outbound. E tu quebrou essa crença em mim. Eu vou quebrar essa crença até de quem está em casa, tá, Yuri? Porque muita gente acha que não funciona, acha que é chato. Poxa, mas uma mensagem no Instagram, quem que vai responder? Tem vídeo do Yuri no Instagram de uma pessoa que está comprando com o Yuri, passando lá o cartão de múltiplos milhares de reais, né, dezenas de milhares de reais, e a pessoa fala assim, poxa, eu nunca respondo ninguém no Instagram, mas a mensagem dele me fez responder. De responder foi para o agendamento, do agendamento foi para a venda. E é uma cliente que tem 15 mil clientes na área advocatícia, tem mais de 16 anos no escritório de advocatícia. Ou seja, é uma cliente cascuda, uma grande empresária
que não tem que tempo para deve perder. tem tempo para perder e que deve receber um monte de proposta o tempo todo. Exatamente. E ela foi lá, comprou, então aconteceu. E por muito tempo da minha história como empresário, eu usei prospecção, vou dar o primeiro resultado que eu tive. No ano de 2015, 2016, eu tive uma empresa com 800 imóveis por temporada. Assim, em 1 ano, 2 anos, ela pegou o topo rapidamente do nicho de aluguel por temporada no Rio de Janeiro, porque eu sabia prospectar muito bem, ou seja, entrava em contato, até por telefone, primeiro eu mandava uma mensagem, pegava o contato e aí eu ligava, né? Então, eu sempre enxergava isso. Para eu ter um imóvel dentro da plataforma, eu tinha que mandar 20 mensagens. No final do dia eu tinha de 20, 10 respondiam, porque o meu open era muito bom, e aí essas técnicas eu uso até hoje. Naquela época eu usava um compilado de vários livros, não tinha nenhum curso de vendas, eu usava Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Bíblia de Vendas, eu pegava todos aqueles livros e aquela vontade de fazer dinheiro, ou seja, aquela obstinação, eu acho que a obstinação é muito importante, e aí eu criei um modelo de prospecção que tracionou para 800 propriedades. Eu tive no ano lá de 2016, 13 milhões de faturamento e a empresa com 4 milhões de lucro, para você ter ideia, lá em 2016. E aí, né, depois na propriedadescompartilhadas.com, que é a minha comercializadora imobiliária, agora a gente está indo para a incorporação imobiliária, eu cheguei a fazer uma equipe só de prospecção, chegou a 7 pessoas, a gente faturou 1 milhão por mês vendendo de prospecção. E depois eu criei até um curso de prospecção para treinar, para vender com o intuito da mesma que a gente está fazendo, formação closer da FSS. A pessoa paga para mim para aprender, para depois ela trabalhar para mim e me dar muito mais dinheiro trabalhando para mim com a técnica certa. E aí nesse momento na prospecção a gente faturou bastante. Teve um momento lá que eu perdi a liderança e aí depois retomar a equipe seria muito custoso, eu já estava na parte de funis, dei uma pausa e está tudo bem. E a gente voltou com a prospecção na Full Sales System no primeiro mês, fazendo a prospecção pelo seu perfil, porque eu tinha certeza que dá certo. Porque nesse movimento de fazer um curso de prospecção, eu peguei um framework do Russell Brunson, que é um dos caras mais conhecidos do mundo de marketing, e ele fala, quando você quer validar um método, você tem que ser o jornalista, você tem que saber que você tem esse método que funciona, mas você vai ter que entrevistar outros top players que fazem também prospecção para você ver se dá match com o que você está propondo. E muita gente que eu entrevistei, né, que eu ia atrás, cara, era exatamente os mesmos princípios. Ou seja, quem estava no topo do jogo fazia quase que as mesmas coisas. Então eu entrevistei, por exemplo, o Jonas, que tem 22 anos e montou uma agência que fatura 120 mil reais por mês, 95% de prospecção outbound. Entrevistei a Paula Torres, que fez 1,1 milhão em 3 meses. Entrevistei pessoas da Prudential, número da Prudential. Entrevistei pessoas da Nippon Flex, que só trabalham com prospecção e prospecção de indicação. Então eu tinha 4 fontes de prospecção: de Instagram, outbound, LinkedIn, indicação e quente. E eu entrevistei e dominei esse modelo de prospecção. O que seria prospecção quente? Quente é lista de contato. Beleza. Ou seja, assim, quente é toda pessoa que olha para sua cara e sabe quem você é. Não precisa nem saber seu nome, mas peraí, eu te conheço. Ou seja, pessoas que já estudaram com você, algum vizinho. Às vezes você vai criar a tua lista. Por exemplo, eu criei a minha lista de 20 contatos quentes e tem esse print que eu faturei 560 mil com 20 contatos. Claro, assim, eu tenho uma boa habilidade disso. De 20, agendei 17 eu vendi 6. Entre produtos aí de valores variados. Então, a tua lista de pessoas que você conhece, principalmente assessor de investimento, prospecta muito em lista quente. E eu tenho documentação do Carlos, que é o seu assessor de investimento também, com uma mensagem de prospecção muito forte que eu mapeei. Eu mapeava várias mensagens de prospecção, de WhatsApp, de LinkedIn. Então, entrevistar várias pessoas que abriam os números para mim, e às vezes eu pagava, Yuri. Eu falava assim para a pessoa, olha, eu quero te entrevistar, eu vou te dar R$1.000 pela tua hora. Para a pessoa não ter chance, né? Então eu pegava uma pessoa que agendava CEOs e prospectava pelo LinkedIn e ele mostrava o número. Outra pessoa mostrava o número. Então eu tinha certeza, porque funcionou para mim e para muitas outras pessoas também. Com certeza funciona para você, mas porém, é difícil demais fazer.
a prospecção. Precisa de muita habilidade e é muito fácil falhar. E resiliência. Sim, também. Porque prospecção é lei dos grandes números, né? Exatamente. Lei dos grandes números, para você que não sabe, quanto mais pessoas eu falar, mais chances eu terei de agendar. Quanto menos pessoas eu falar, menos chances eu terei de agendar. Então, às vezes, a pessoa vira e fala assim, não estou agendando, eu não estou tendo call, eu não estou agendando. Claro, você não está prospectando, porra. Se você não prospecta, você não agenda. Até porque se você prospecta 10 pessoas, tu não vai agendar 10. Tu vai agendar 2, tu vai agendar 1. Na maioria das... 6%, um bom 6%. número. Um bom número. E 6%. aí, na prospecção, ela diminui. Por quê? Você tem que entender que é uma pessoa que nunca te viu muitas vezes, não sabe quem é você. Você está mandando uma mensagem no WhatsApp dela. Se você está botando pelo Instagram, ela vai para solicitações, que muitas vezes a pessoa não vê. Ou seja, é um trabalho mais dificultoso. Porém, dá muito certo. Né? Porque algumas pessoas pensam aí, por exemplo, trazer 2 casos aqui interessantes sobre prospecção, porque eu acho importante a gente quebrar as crenças que a galera tem sobre isso. Antes da gente entrar no passo a passo. Porque senão a gente entrar no passo a passo, a pessoa não vai fazer. Mas primeiro, essa cliente que o Vini falou, que eu posso até falar o nome dela, a Thaisa. Cara, tem um escritório gigante com 15 mil pessoas, 15 mil contratos, uma grande empresária. Ela veio para uma call comigo, prospecção outbound. A gente tem um cliente que nós fizemos prospecção fria e fechamos um contrato de 240 mil. Prospecção fria. Nós temos um aluno, um acelerado nosso, que saiu de 0 a 130 mil reais no mês de março com prospecção fria. E ele ficou impressionado. Cara, o pessoal tá me respondendo. Né? Que eu dei todo o conteúdo para ele. Ele é o cara que ficou o sábado inteiro estudando e já aplicou e teve resultado. E zero investimento. Zero investimento, tempo e dedo. Sim, e ele fez. No nosso caso, a gente colocou alguém que fez pela gente. Que fica fazendo até hoje. Que já faturou até, tem meses que bate 200 mil de vendas só lá uma pessoa mandando mensagem. Né? Perfeito. Vini, qual seria o primeiro passo aí para que eu possa fazer uma boa prospecção? Legal, Yuri. Lembra que você vai usar a prospecção no começo do jogo e no final do jogo. Por que, Vinícius? Porque no começo do jogo, o que a gente fez? A gente não montou uma equipe de prospecção. A gente colocou talvez até 2 pessoas que usaram o seu perfil para prospectar. E eu vi que o branding faz toda a diferença na hora de prospectar. A pessoa que manda mensagem com um perfil estruturado, um perfil atraente, ele tem muito mais resposta e muito mais agendamento. Não adianta tentar prospectar com um perfil fraco. Isso eu testava em 7 pessoas, né? Tinha uma pessoa que prospectava, que tinha um Instagram super movimentado, era uma pessoa que falava bem, aparecia nos stories e tipo, não tinha uma vida de luxo, era só mostrar qual que era o café da manhã, mostrar qual que era o livro, fazer uma postagem interessante, mostrar uma prova social. Essa pessoa com Instagram muito melhor, mesmo com as mesmas cópias. O que é cópias? É texto. Todas usavam o mesmo texto. A gente padronizou o texto para não ter a pessoa que... É bom você padronizar o texto. A gente padronizava o texto e uma fazia muito mais venda e agendamento e outra não fazia qualquer agendamento. Qual que era a diferença? O Instagram. E essa que não fazia agendamento, a gente começou a qualificar o Instagram dela. Olha que louco. Essa aqui... ela era uma pessoa bem apessoada, mas tinha o arroba do namorado. O namorado parecia sei lá, traficante, literalmente. Ou seja, a pessoa entrava no Instagram dela, via que era um namorado, via que parecia um meliante, podia nem ser, mas as pessoas julgam pelo preconceito. E aí não respondiam, porque na prospecção funciona dessa maneira. Você é abordado por alguém, você vai ver quem ela é. E você sendo essa pessoa que, peraí, ela tá vindo falar comigo, mas olha só como ela é interessante. Então a tua credencial no Instagram precisa ser importante. Então a gente usou o teu perfil e uma pessoa lá prospectando. A gente já tinha o principal resolvido, que era a parte aí do perfil. E aí a mensagem, né, a gente já tinha uma pessoa que já trabalhava comigo, já atuava, né, já era treinada, então já tinha uma pessoa treinada e colocou lá para fazer. Então, o que a gente orienta? Né? Você, mesmo iniciando como fundador, colocando alguém, você usa uma pessoa só e um perfil, que pode gerar 200 mil, no caso, que a gente junto com ele prospectando faturou 673 mil no primeiro mês. Então, para start, foi ótimo.
E aí no meio do jogo, o que, que a gente está desenvolvendo? Produto, né? A gente está uma empresa menos de um ano que vai bater seus 10 milhões por ano. Só que a gente está lapidando produto, a gente está lapidando funil e tudo mais. A gente crescer a equipe de prospecção, que é algo volátil, nesse meio jogo não é interessante, porque a gente perde, você investe energia nisso, e é algo que você investe energia, e se a equipe cai, você não tem mais nada, você tem que reinvestir energia. E quando você investe energia em criar o produto, em criar o funil, criar a comunicação, que a gente pagou um projeto de 170 mil, né, de valor para comunicação e estruturação de branding, a gente investe isso, tempo e energia e dinheiro, e isso tem um resultado a 2, 3, 5 anos, né? Isso é um dividendo de tempo. Então a gente não investiu energia em vão. Só que quando você estruturou a tua empresa, aí sim você vai para ampliar a prospecção. Com uma equipe, você já tem um RH estruturado. No nosso caso, Yuri, a gente já tem muita gente querendo trabalhar para a gente. A base, né, da prospecção. Eu fiquei chocado com a postagem. Pô, tá demais. Não, eu não esperava não. Quantos Tu esperava comentários? aquilo lá? Não espera, são 100 e Não, 200 velho, você tá já, né? doido. Teve gente grande querendo trabalhar com a gente, botando. Olha que legal, né, cara? A gente postou de contratas SDR e um social seller 192 comentários até agora, tem um dia, né? Ou seja, a gente tem muita gente que fala que sonha em trabalhar com a gente. E isso acontecia comigo, já aconteceu muito na propriedadescompartilhadas.com. Pessoas querendo, sonhando em trabalhar com a gente. E olha só que legal também. Ok, acabei de abrir uma mensagem. Meu sonho, vocês são tão bons que nem empresa eu tenho, mas gostaria de comprar o programa Aceleração. Que legal, olha que mensagem legal, né? Então a gente está conseguindo recrutar e vender. Quando a gente contrata pessoas, a gente vende o sonho para ela, a gente vê o potencial de crescimento. Então, no meio jogo você não tem tanto isso, mas depois de você estar estruturado, você já tem um closer validado, porque o teu hunter, ele tem um esforço mental muito alto de prospectar. Ele tem um esforço de disciplina muito alto para isso. Uhum. Não é justo ele colocar num closer iniciante, porque o esforço para gerar um agendamento é tão grande, e aí vem um closer iniciante, ele desfaz toda essa energia que é para gerar um agendamento. Toda a técnica, toda a vontade e tal. Então, o que tu falou, deixa eu fazer uma vírgula aqui, o que tu falou é muito interessante, porque de fato a pessoa não pode ser iniciante, porque senão ela não dá conta. Porque quando a gente está falando de um lead que vem de Hunter, é um lead mais quente, é um lead mais frio. Então a pessoa tem que ser boa na conversão. Então tu tem que preparar o closer muito bem para ele receber esse lead. Porque vai vir uma pessoa que nunca te viu muitas vezes, não sabe quem é você e tu vai ter que virar o jogo. Exatamente. A operação do Rafael Galdino, ele começou 100% de prospecção. E a gente colocou um closer muito bom lá. Né? E aí deu, no segundo mês, 150 mil de faturamento com prospecção sem nenhum investimento de tráfego. Mas a gente tinha certeza que o closer lá era bom, que convertia, né? Então o closer tem que, a equipe de vendas tem que ser muito boa para isso. E aí você vai ter essa equipe mais madura lá no meio jogo, né? No meio jogo não, depois do meio jogo, que eu diria. Meio jogo eu estou chamando de um ano e meio, dependendo da empresa e de quanta energia você põe. Porque a gente é tão acelerado? Porque a gente tem 3 sócios e a gente trabalha que nem maluco. Então o nosso primeiro ano vale por 3 às vezes, né? Então você vai entender que momento é o certo de você expandir a prospecção, porque até agora a gente está com uma pessoa de hunting e a gente quer agora criar um departamento de prospecção maior, com prospecção no LinkedIn, ampliação da prospecção no Instagram. E aí como é que é a ampliação da prospecção no Instagram? Não é só mais o perfil do Yuri, mas a gente recruta pessoas que vão ter perfis profissionais, vão ter postagens geradas pela nossa agência de conteúdo, para que a pessoa entre lá e veja que é uma empresa com credibilidade, com um estudo de caso. Então, a pessoa que é prospectada por um hunter nosso vai ver, cara, o cara tá me prospectando, mas entra lá uma arte bem bonita de um estudo de caso, de alguém falando, e pensa assim, cara, vou dar uma chance. Aí sim, a ampliação da prospecção pode florescer. E aí sim, você pode contratar um gerente de prospecção ou treinar uma pessoa. Então você vai ter essa área da tua empresa que é muito bom ter. E não importa que você já gera resultado via marketing. Quando você tem de prospecção, cara, é lindo. Você imagina colocar 33% da tua receita livre de investimento em marketing.
sabe? É muito libertador e você traz uma solidez para a sua empresa muito boa, porque pode dar um problema que acontece em muitas empresas, ou da plataforma ir para o saco, né? Ou do custo por lead dobrar de um mês para o outro, de uma semana para o outro, já acontece também. E aí quando você tem prospecção, você não fica tão refém dessa instabilidade do marketing. Instabilidade do marketing pode ser até de eleição, cara. Quando tinha eleição, o closer ficava louco, porque eu falava, pô, eu não consigo investir em marketing, porque em eleição, meu custo de lead na época R$5 ia para 30. Entende? Então, você consegue continuar a sua operação de maneira mais volátil. É legal você falar isso, né? Porque isso aí é interessante você falar. A maioria das pessoas depende do Facebook, né? Do Instagram, do tráfego do Facebook e do Instagram. Na maioria, né? Tem o tráfego do Google também, mas querendo ou não, acho que a galera é mais no Face Ads, né? E aí, o Facebook eu fico à mercê de outro. Se o Mark Zuckerberg quiser puxar o fio, ele puxa. E ele puxou o fio, ele puxa o meu faturamento junto com o fio. Então a maioria das pessoas elas se escora muito em tráfego. É maravilhoso. Mas qual é o grande lance? Que foi o que aconteceu com uma acelerada lá, que deu um pau no Facebook dela, que eu botei um áudio lá no grupo dos acelerados e eu falei, gente, vamos pensar o seguinte, qual é a fonte de lead que eu posso ter que eu não dependo de tráfego, que eu não dependo de Facebook Ads? Qual é? Essa que é a grande questão. Porque quando isso acontece, o Facebook ele cai ou dá uma merda na conta de anúncio porque foi bloqueada ou hackeada, eu tenho como fazer o funil de prospecção outbound. Por quê? É um funil que não depende de marketing. Exatamente. Ele só depende de dedo. E de brand, um pouco de brand. Por que eu tenho uma taxa maior de resposta? Por causa do brand. Eu acabei de pensar numa postagem agora foda de brand. Um carrossel para botar fixado como nós fizemos 5 milhões com 100 mil de investimento em 8 meses de empresa e faremos 10 em um ano de empresa. Fixado no carrossel. Exatamente, cara. A pessoa chega e ela fala assim, pô, brand, caramba, foda. Vou responder. Vou seguir. Exatamente. Entendeu? Esse é que é o grande lance. Né? Então, isso é muito real. Você ter um funil que você não depende de marketing. A gente não depende de marketing na Full Sales. Eu tenho prazer em falar que na Full Sales a gente não depende de marketing. Se o Mark Zuckerberg puxar o cabo do tráfego, a gente vai continuar prospectando e vendendo. Porque a gente sabe como jogar esse jogo. Exatamente, cara, é muito bom. Aí também tem funil de indicação, que é uma parte de prospecção, que é a prospectar a tua lista antiga de lead, sabe? A prospecção, ela vai destrinchando para vários locais, né? Então é importante dominar essa técnica. E quando você domina a prospecção, o pré-vendas fica muito mais fácil também. Porque você começa a usar técnicas de prospecção, que é muito mais difícil você trazer uma pessoa que não te conhece, não ouviu falar de você, comparado a uma pessoa que já veio até você. Agora, quando você traz esse lead mais difícil, imagina um lead fácil, né? Uhum. Agora vamos lá para mensagem, ô Yuri. Como é que é essa mensagem? Qual é o passo a passo? Tá. Vamos lá. Por quê? O que eu vejo aí, Vini? A pessoa manda um texto um testamento. Quando eu vejo um testamento no meu inbox, sabe o que eu faço? Vai na minha solicitação, eu vou lá excluir e apago. Porque eu falo, cara, eu não vou ler esse texto quilométrico. Você tem que ser, na prospecção, menos é mais. Então você tem que enxugar ao máximo, tá? Boa. Você não pode ter aquele erro, vou argumentar melhor falando mais coisa. Não. Você olha para a mensagem de prospecção e o que eu posso tirar ao máximo, tipo secar ao máximo, para ficar só aquilo que eu quero falar. Esse é o primeiro ponto. Mas antes, né, a gente falou de branding, que vem antes da mensagem. Não adianta, é dolorido demais você prospectar sem um branding. Você é ignorado, não adianta nenhuma mensagem, a pessoa nos responde. E antes desse módulo é mentalidade. Eu vejo muita gente, não tá funcionando, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, se você tem 1% de vendas para 100 pessoas que você aborda, meu caro, você tá rico. 1% de conversão lá na ponta em vendas, mas ela funcionou para uma pessoa e não funcionou para 99. De fato, você tá certo. Não funciona 99% das vezes. Mas é lei de grandes números.
Total. Tem gente que faz mais, tá, ô Yuri? Tem gente que já entrevistei pessoas que fazem 3%, que é absurdo também, mas com 0,5% já, dependendo do teu nicho, se ele for grande, como seguro, como fração imobiliária, como procedimento estético, como às vezes consultoria. Às vezes, quando muito grande o nicho, 0,5 tá ótimo, né? Quanto menor o nicho, não, você tem que trabalhar melhor o contato. Mas, como é que você começa a mensagem tendo bom branding, boa mentalidade? Você vai fazer a sua apresentação, bem curta, depois você vai usar razão para a seleção, que é porque você escolheu aquele perfil para falar, isso tem que estar claro. Apreciação sincera, / ponto em comum junto, tá? E depois você tem que usar razão para o contato. Porque eu te escolhi, porque eu estou falando com você. Depois você finaliza com permissão para prosseguir. Sempre assim. O primeiro bloco é esse. E ele pode ser dividido em até 3 mensagens ou até tudo junto, tá? Existem alguns players que dão resultado com tudo junto, é uma mensagem maior. E se dividido em 3, tem sempre um opener. O opener, ele é assim, olha, para chamar a atenção e gerar uma conversa. Então, por exemplo, um opener que o Jonas usava. Oi, boa tarde, tudo bem? Por acaso você faz parte do grupo tal? Né, que é um grupo bem conhecido, que aquele cliente sabe qual que é. Aí ele fala mesmo sim ou não, já é um opener para ele responder. E aí ele mandava uma mensagem, que na verdade fazia um áudio, era bem interessante, pegava um telefone com o outro, né, que ele pegava o mesmo áudio que já funcionava. Ele falava, poxa e tal, achei que... Escrevia, né, pô, achei que tinha te visto lá, mas deixa eu explicar o motivo do meu contato. Aí falava, né, nessa mensagem quebrada, ou seja, o opener chama atenção, resposta, e aí razão para seleção, razão para o contato, apreciação sincera, e no final... permissão para prosseguir. A permissão para prosseguir é muito importante. É para pedir a pessoa autorização para prosseguir. E aí, né, a pessoa respondia e aí ele já ia pro pitch. O pitch era vender o agendamento, né? E eu tô com um cara aqui que me fez muito bem, uma prospecção. Eu tenho certeza que alguém viu o meu curso ou ou ele mesmo, cara, porque tá muito bem feito. Esses dias, cara, ele fala assim, ó, Vinícius, tudo bem? Muito prazer, meu nome é XYZ, além de psicólogo, atuo no desenvolvimento de empreendedores há mais de 17 anos e atualmente sou consultor de performance em negócios. Então ele já se apresenta rapidamente e já gera autoridade. Isso eu ensino muito no Hunter 10X. Quando você faz a prospecção, você tem que usar muita carteirada de autoridade, né? Então você tem que mostrar que você não é qualquer um ao longo da sua mensagem, no começo, no meio e no fim. E a sua autoridade tem que casar com o teu branding, porque a pessoa, o que ela faz geralmente? Ela vai ler a mensagem e antes dela responder, ela vai no seu perfil. Exatamente, cara. E olha que legal, teu stories tem que estar movimentado. Se não tem nada, a pessoa já julga como não fake. Cara, põe 3, 4 stories, mostra seu dia a dia, mostra uma frase, compartilha algum depoimento de cliente. A gente até tem um treinamento de stories, o que você deve postar, ainda mais para a equipe, né? Então a gente falava, olha, posta o livro que você está lendo, posta o teu café da manhã, posta alguma frase, né, que tem a ver com tal coisa. Então a gente fazia com que essas pessoas começassem a postar coisas lá e elas estarem ativas, porque a pessoa vai ver que você está nos stories, é importante que você tenha coisa lá. E aí ele coloca assim, olha, eu estava navegando no Instagram e acabei me deparando com o seu perfil, ou seja, razão para a seleção. Eu quero te dar os parabéns porque me conectei de verdade com a sua abordagem, trazendo uma mescla de informação, inspiração e empreendedorismo. Então ele fez a apreciação sincera. Claro que pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V, assim, é mensagem pré-setada quando você faz um volume, né? E esse cara com certeza faz resultado com prospecção. Pela característica da mensagem. Então, ele fez uma apreciação sincera, que é um poder que você usa, que o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala muito. Todo mundo adora uma apreciação sincera. Total. E aí ele falou, vi que você segue tal pessoa. Ele usou o ponto comum. De fato eu sigo. Então, a apreciação sincera é ponto comum. E tal pessoa, o que me fez acreditar que você é uma pessoa que busca aprimorar sua qualidade de vida e performance. Ou seja, também... vai naquela razão para seleção. E aí, se você me permitir, não sendo invasivo, né, gostaria de pontuar, ou seja, ele está autorização para prosseguir. No final ele escreve assim, você me permite? E aí eu não respondi, até para ver o grau de prospecção dele. E aí ele manda assim,
Bom dia, Vinícius, tudo bem? Espero que sim. Você chegou a ver a minha mensagem? O que me disse? Carinha feliz. Ou seja, ele não tomou um ghost e parou de entrar em contato. Ele fez mais uma tentativa. As pessoas, cara, a pessoa não me respondeu, deve achar que eu sou idiota. E o cara que é pró, cara, não tenho nenhum problema de ser ignorado. Eu mando uma mensagem para ver se a pessoa viu. Aí ele mandou de novo, Vinícius, interrogação. Ou seja, tentou novamente fazer o follow-up nível 1, que é o follow-up quando a pessoa nem sequer responde. E eu respondi ele. Só que aí ele me mandou 2 áudios interessantes, tá? Já propondo o agendamento, que tá certo. Eu, como sou macaco velho, já sei que esse áudio aqui é gravado, né? Mas tá certo ele usar. Legal. Ele falou, tô mandando áudio para dizer que sou eu mesmo e tudo mais. Mas quem não é macaco velho sabe, ele entende que é uma personalização. Então ele pegou, ele provavelmente pode deixar até uma funcionária lá fazendo, colocar áudio com áudio. E ele não precisa ir, ele tá prospectando, né? Engraçado. Cara, eu tenho quase certeza que ele viu meu material aqui em algum lugar, alguém passou por ele de alguma maneira. E aí ele faz um pitch e fala assim, cara, e fica tranquilo se a gente agendar, né? Eu te dou o direcionamento, a maior parte só pega o direcionamento, outra pequena parte dá um passo a mais, mas eu quero que te gerar valor. E é forte essa prospecção, né? Ele até tem clientes bons aqui, né? Que eu vi o Instagram dele. Então funciona essa prospecção. E do nada, ele mandou uma mensagem, me fez follow-up, mandou uma proposta de agendamento já na segunda mensagem, né? Então ele pergunta se você pode, já manda uma proposta. Ele mandou 2 áudios seguidos propondo agendamento. Isso de follow-up é importante tu falar, porque dependendo do nível de cliente que você for agendar, vai ter follow-up. Vai ter follow-up. Porque muita gente não vai nem responder. Então, por exemplo, os clientes da Full Sales, né? Eu costumo falar que a gente não vende para duro. A gente não vende para ferrado. Exatamente. Ponto. E os clientes da Full Sales são clientes que têm uma condição legal. Donos de clínica, médicos, advogados, empresários e tal. Essa galera, eles têm muita mensagem que eles recebem. Só que quem ganha a resposta deles é quem persiste. E olha a sacada, o cliente mais difícil de agendar geralmente é o cliente comprador. É o cliente que tem condições de comprar a sua solução. O cliente mais fácil de agendar, ele geralmente é o cliente que não é comprador. Por quê? Porque ele tem tempo. É claro que não é uma regra, né? Mas na maioria, se eu botar um parâmetro de maioria, é isso que acontece. Então, por isso, olha lá, eu fico vendo às vezes os follows, coisa do Renato, e eu falo, caramba, hoje ele tá voltando e toma-lhe olhinho. Vrup, olhinho. Falei, hoje ele tá fazendo follow. Olhinho é múltiplo com o que a gente usa de follow. Isso. Aí nesse follow vem a resposta. Por exemplo, tá vendo aqui agora há pouco uma pessoa que acabou de responder por causa do follow. Né? Então, ele mandou uma mensagem, mandou uma mensagem no dia 15, às 15h31. Não, essa aqui respondeu os caras. Essa aqui respondeu os caras, mas cadê? Esse aqui respondeu também. Eu tô tendo mais resposta agora. Olha que legal. Olha só, tá tendo resposta. Isso porque você tá melhorando o brand, né? Essa aqui, Ontem, às 15h35, ele mandou uma mensagem. Boa tarde, doutora. Pan, tudo bem? Seu perfil apareceu aqui como sugestão para seguir. Vi que é médica endocrinologista. Parabéns pelo exercício da medicina e por recuperar a autoestima dos pacientes através do seu trabalho. Provavelmente ele foi lá no perfil dela. Não, até que não tá, não. Não tá seguindo, não? Na autoestima. Dica pra ganhar massa muscular e tal. É que você tá embarreirado de seguindo. Não, tá seguindo. Gente, né? Ela tá seguindo. Tá. Ele tá seguindo. Ele tá seguindo. Deixa eu te perguntar. Você já usa time ou estratégias comerciais para vender os procedimentos da sua clínica? Aí ela não respondeu. Isso foi ontem, 17h35. Quando foi hoje, 16h40, ele pum, o olhinho do julgamento. Aí ela respondeu, tudo bem, você, obrigada. Sim, uso. Daqui a pouco ele volta aqui, continuando a conversa e chamando pra call. Então aqui, foi follow. Legal. Entendeu? Legal. Foi follow. Então o follow é muito importante nesse processo, principalmente se você tem um público-alvo que é um público-alvo que tem condições. E olha, é porque também, cara, ele tá gerando resultado, ele tá solto. Né? É só uma pessoa que ele tem, né, nosso EAD e tal,
Né? Os roteiristas, mas melhoraria. Estando Sim. costurando isso aí. Mas, cara, mesmo assim, a gente tá acompanhando, deixando ele solto, cara, o cara tá gerando resultado, tá gerando agendamento, tá gerando venda, cara. Isso é surreal. Então, põe às vezes só uma pessoa que mesmo com um curso no que entrega gravado, cara, às vezes o cara dá resultado. Aí depois sim, você tem que estruturar essa área, treinar, mostrar como é que é cada detalhe. De repente você gravar um áudio que nem esse cara fez aqui, a gente não deu esse material. A gente gravou lá atrás um vídeo que depois não usou mais também, que é um vídeo. Eu tenho uma linha de prospecção que é você prospecta, manda um vídeo, essa é muito poderosa, né? Você manda o vídeo, a pessoa assiste o vídeo, depois você volta, né, a prospectar. Eu lembro aquele vídeo que a gente fez. Mas a gente vai fazer às vezes uma super produção, né, cara? Porque aquele vídeo foi bem no começo da empresa, né? Então a gente mandou, teve resultado, teve gente que veio por ele, mas dá pra gente, a gente dá umas ferramentas pra área de prospecção. E agora a gente vai fazer eu creio que lá pra meio do ano a gente vai montar essa equipezinha, tá? Essa equipezinha vai... Tem coisa que a gente tá terminando de branding, mas depois a gente tá chegando saindo do meio jogo, a gente vai intensificar isso aí. Então mesmo que você não esteja preparado, cara, coloca alguém lá, dá o básico, né? E estando com a gente, você vai ter acesso ao básico. A gente tem todo o aparato de prospecção, cara, o negócio dá resultado, e tu vai colhendo e depois você começa a expandir. A gente agora está no processo de expansão dessa equipe de prospecção e você sempre pode aprender com a gente, que tudo que a gente faz para qualquer negócio nosso, né, a gente passa adiante para você que não quer bater a cabeça como eu bati, porque assim, infelizmente, quer dizer, eu não tive nem tanto bater a cabeça, cara, eu vou dizer que eu dei uma suposta sorte, mas eu era tão obstinado, né? Talvez você ainda sou, né? Tu era? Mas era tão... eu era mais desbalanceado em termos de trabalhar. Eu só trabalhava quando era moleque de 25 anos. Eu era obstinadaço fazendo dinheiro. Quando era moleque? Até hoje, São Roberto não até hoje. Rapaz. Senta aqui! Sai daí! Vai trabalhar, rapaz. Tem hora pra terminar de trabalhar. Se a Roberta não manda você parar de trabalhar, ele não para, cara. Não. Não, mas eu tô me controlando muito mais, né? Mas naquela época, irmão, pô, eu pegava os livros, devorava e eu tinha uma mentalidade... Eu lia, cara, um livro 10 vezes, cara. Eu lia todo mês o mesmo livro, Segredo da Mente Milionária. Sabe? E aí eu era ficcionado, que não sei o que, eu pegava muito livro, ia pra cima, que nem um canhão, e não tava nem aí se tava tomando ou não. E tinha técnica, porque eu estudava muito vendas. Então você pode pegar esse vácuo de alguém que, por boa parte da vida, só trabalhou nessa vida e ainda continua trabalhando muito. Não, até hoje não tem problema você tá tomando, não. Eu tava rindo muito com não sei quem. Eu falei, cara, o Vini, quando ele cisma de agendar a pessoa, meu irmão, ele vai agendar. E aí eu tava falando com alguém que eu falei assim, cara, a gente acabei de fechar agora um cliente, um grande player do mercado aí. 1,5 milhão de seguidores. 1,5 milhão de seguidores, cara gigante. E aí foi engraçado, eu ri muito. Por quê? Ele mandou a mensagem, tu manda a mensagem. Aí ele manda aí você bota, consegue 17? Aí ele manda um texto, tipo, tem que atender, tem que ir lá, sei que lá, né? Tem um monte de cliente, tem que atender, tem que gravar, né? Aí tu bota embaixo, consegue 17? Tipo assim, consegue 17? Ele fica um textão, tipo, meio que dando uma desculpa, ele. Aí tu de novo embaixo, consegue 17? Tipo assim, ignorou. Ele, consigo. Mas você dá uma de sem braço também. Não, mas é sim, muito engraçado que ninguém consegue. Eu fiquei rindo pra cacete. Eu tava comentando isso com alguém, velho. Eu falei assim, velho, olha isso aqui, negócio engraçado. Porque, tipo assim, ignorou totalmente o que o cara tava falando. Consegue 17? Cara, não, mas é que eu li e tenho esse feeling, né? Eu tenho esse feeling, assim, eu fui em evento, Yuri, de 12 pessoas, eu falei com 3 eu conectei, agendei, as 3 eu vendi. Então, eu falo que é 1 para 1, né? Por isso que na minha lista tem 20 contatos, agendo 17, e teve outras que agendaram depois, que estavam naqueles 3 que não agendaram, que agendaram depois. Então, é muito difícil, cara, assim, é porque a técnica de agendamento, ela é muito guiada, sabe? Tipo, a pessoa fala uma coisa, você fala outra, e aí você propõe um horário. Quando você propõe horário, a pessoa dá ghost. O que é ghost? Não te responder. Mas existe uma técnica que é impossível ela não agendar. Ela não consegue humanamente não agendar. Por quê? Ela fica tão constrangida em não agendar e é tão leve o negócio que você dá uma de sem braço, né? Eu chamo de follow-up nível 3. Que ninguém resiste a não agendar. Ela fala, cara, eu não consigo ser tão filha da puta. Me dá esse horário aqui que eu consigo ter horário.
sabe? Ela sabe que é um processo comercial, ela sabe que pode ser oferecido alguma coisa no final, mas ela não consegue deixar de entrar na call contigo. E, assim, já teve muita gente, cara, eu entrei na call contigo, agora eu tô comprando, ou seja, é um passo de cada vez, né? E quando o teu hunter sabe fazer isso, cara, ele gera oportunidade difícil, porque o cara que mais difícil de agendar é o mais fácil de comprar. O mais difícil de agendar é mais fácil de comprar, ou seja, a etapa de agendamento, se você vencendo, o resto fica fácil. Por isso que é muito bom ser bom Isso é verdade, isso é verdade. Tem um amigo do Matuto que tá tentando agendar. Eu falei, e fulano? Aí fulano ele falou assim, fulano quer fazer call não. Ele falou que se ele entrar na call ele vai comprar. E ele não quer fazer call não. Ai, caralho. Aí hoje a gente teve aquele resultado que, caraca, que resultado de um acelerado nosso. Ah, tá Aí absurdo, eu falei, né? manda pra 200 mil ele. numa semana. Caralho, doideira, né? 200 mil numa semana, assim, cara, doideira. Não, quando eu li, eu quase dei um pulo da cadeira. Dei um pulo da cadeira e falei, eita! Com quem aprendeu na imersão, né, cara? Então quem tá aqui, vai na imersão que você, quem sabe, corre o risco de vender 200 mil numa semana. A próxima deve ser agosto. Agosto em São Paulo. Agosto em São Paulo. Tem que finalizar essa data pra gente começar a vender ela. Isso aí, cara. Satisfeito, Vini? Cara, satisfeito. Acho que a gente entregou o que tinha que entregar pra galera. Deu uma estrutura de prospecção, tem que fazer follow-up, a gente deu alguns exemplos, quando você aplicar prospecção no teu negócio, quais os riscos, né, de você aplicar no momento errado, que é investir energia e essa energia se dissipar, você perde. Qualquer equipe comercial você pode perder de prospecção, ela tem mais esse problema de você ficar repondo, e você tem que ter uma máquina de RH também para ficar repondo. Então no meio jogo é o maior erro do mundo, né? Aí você joga pro final do jogo e, claro, que você pode pegar atalhos com quem já está fazendo, quem tem o framework, pode treinar a sua equipe, inclusive, que é a Full Sail System. Você pode conhecer mais da gente a respeito aqui no nosso YouTube, no nosso site também. Maratona. Aproveita o gratuito, não compra nada da gente não. O próximo produto é R$27 ou R$47. Você pode comprar ele, mas aproveita o gratuito, que no gratuito você já vai aplicar. E aí você vai E vai aprender muito, né? Exatamente. Vai aprender muito. Aqui, nós já gravamos lá mais de 30 podcasts aqui. Toda semana, às 20h30, sai episódio novo aqui no canal. Né? Todas as terças, 20h30. Então, tem muito episódio aí pra trás falando de comercial, como gerenciar, Exatamente. como montar um time de pré-vendas, cara, social selling, tem muito conteúdo compra aí nada pra você. não, até ver uns 10 vídeos, 20 vídeos, não se preocupa com isso não. Aprende no gratuito, dá resultado, indica que tá tudo certo, no momento você vai saber. E é quando isso. for para dar o segundo passo. E é isso, aquela curtida, né, que você sabe qual é, clica no joinha ou clica no dislike, só faz alguma coisa. Comenta, interage, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda terça-feira às 20h30 tem vídeo novo aqui no canal. Se quiser conhecer, né, o nosso trabalho aqui embaixo, manda uma mensagem lá, a gente te apresenta, mas segue o que o Vini falou, assiste aí pelo menos uns 10 para você conhecer um pouco e ver que a gente é faixa preta em comercial. Né, você não precisa de mais marketing, você precisa de comercial forte e estruturado para que você tenha mais previsibilidade, lucratividade e escala no seu negócio. E de nada adianta ser faixa preta em marketing e faixa branca em comercial. Nós queremos elevar a sua faixa e tornar você aí um faixa preta no comercial. Um beijo pra você, um abraço, se cuida e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.